tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Nós iremos agora rever alguns períodos, da nossa história e vamos entender, como tudo isso aconteceu. Observem que aqui eu coloquei período. Qual é o período? Pré-história. A pré-história é dividido em idade da pedra e é dividida em idade dos metais. Então, a pré-história, o período da pré-história, é dividida em idade da pedra e idade dos metais. A idade da pedra teve duas fases, paleolítico e neolítico. O paleolítico é da origem do homem, do surgimento do homem na Terra, seja como está na Bíblia, que Deus fez o homem da imagem e semelhança, um bonequinho de barro, ou seja como está escrito no livro de geografia, ou cientificamente dizendo que o homem se evoluiu dos primatas, do Homo sapiens, e que deu origem ao homem e aos macacos. Aqui tem a fase do Neolítico. O Neolítico foi quando o homem ele descobriu o fogo, ele tornou sedentário, ou seja, se fixou em uma região. No Paleolítico, o homem era caçador, ele tirava tudo que precisava da natureza. Por exemplo, esse período, essa fase chamada Paleolítico, esse período ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Por que é conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque nesse período o homem ele usava uma pedra do jeito que ele encontrava na natureza. Ele usava o osso do jeito que encontrava na natureza, ele usava. Já no Neolítico, o homem ele não era mais só caçador. Ele também já era pastoreiro, ele já criava seus animais, ele era agricultor, ele já plantava seu alimento. E ele também já construía uma casa. Porque no Paleolítico, ele não plantava, ele não criava os animais. Ele chegava numa região, comia tudo que tinha. Quando acabava aquele alimento, ele ia para outra região, ou seja, ele era nômade, saía se deslocando de um lugar para outro. Já no Neolítico, depois que ele inventou, porque o Paleolítico acabou, quando ele passou a ser sedentário, ou seja, ter uma moradia fixa. E o que foi que fez com que o homem parasse de andar de um lugar para outro? Foi a agricultura, quando ele começou a cultivar seus alimentos. Antes, como eu falei, no Paleolítico, as pedras, os ossos eram usados do jeito que ele encontrava, de uma forma in natura. No Neolítico, o homem ele já polia a pedra para ficar mais molada, ele já fazia, modelava suas ferramentas, E quando o homem passou do Neolítico, foi quando ele descobriu o metal. Aqui vem a idade dos metais, que também faz parte da pré-história. Então, a idade do metal foi a fase que o homem descobriu o bronze, fazer armas de bronze. Só que o bronze era muito fraco. Então, ele conseguiu juntar dois materiais e fez o bronze. Voltando aqui. Na idade dos metais, o homem descobriu o cobre. Primeiro é o cobre. Depois o cobre era muito fraco, ele juntou dois tipos de metais e conseguiu fazer o bronze. O bronze era mais forte. Mas depois ele descobriu o ferro. E descobriu que derretendo o ferro ele poderia também modelar suas armas. Nesse período, o homem ele ficou mais, mais poderoso, porque as armas de ferro não quebravam, ele usava, essa arma para se defender, para caçar, Então ele teve um domínio maior, sobre a natureza. Eu voltando aqui no Neolítico,
quando o homem começou a construir as suas primeiras plantações, criar seus animais, aqui também ele começou a criar, né, o espaço geográfico. Por quê? Ele começou a construir casa, começou a fazer pasto, começou a, o quê? A se desenvolver, ou seja, desmatar para fazer uma pequena plantação, desmatar para fazer a sua casa, porque ele não saía mais em busca de alimento, ele cultivava seu alimento. E as suas ferramentas até aqui era de osso e de madeira, mas quando chegou aqui na Idade do Metal, que também é a pré-história, por que é pré-história? Porque é a primeira história da humanidade. Observe que a Pro fez uma linha e tem uma pontinha, ó, uma seta. Isso indica, né, que a história do homem tem muito mais coisa que talvez a gente não saiba, né? Já aqui eu coloquei ano 1 igual ao nascimento de Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, o ser humano começou a contar o tempo. A gente está em quê? Em 2021. Então, o ano 1 foi no nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo marcou o nosso calendário. Nosso calendário é cristão. Aqui vem 1, 2, 3, 4. 4 período, né, do que nós chamamos, né, história, né, antes, né, do ano 1 do nascimento de Cristo, né, era pré-história. Professora, e quando foi que deixou de ser pré-história? A história antes, né, a primeira história do ser humano. Deixou de ser pré-história quando na Mesopotâmia descobriram a escrita. Então, quando descobriu a escrita, né, usaram o nascimento de Cristo para marcar o ano 1, mas o que deixou de ser pré-história e passou, né, para a Idade Antiga foi a invenção da escrita. A invenção da escrita, depois veio a Idade Média, que também é conhecida por Idade Medieval, que aqui foi num período da... essa Idade Medieval é a idade, né, que começa a partir do século V e se estende até o século XV, no ano de 1453, que corresponde à tomada da Constantinopla, né, que era uma cidade muito de grande comércio. Aí vem a Idade Moderna. A Idade Moderna, na verdade, tem início em 1453 ou em 1492 e termina com a tomada da... termina, na verdade, em torno de 1789 com a Revolução Francesa. A Idade medieval, né, a Idade Média, que era a idade dos cavaleiros, a idade dos castelos, vem a Idade moderna. A Idade Moderna veio com as navegações, né? Aqui no caso é Pedro Álvares Cabral, na época antes de Pedro Álvares Cabral, de Cristóvão Colombo, que Cristóvão Colombo ele veio para a América Central, depois veio Pedro Álvares Cabral, que veio para o Brasil. Nesse período era a Idade Moderna. Mas quando foi que deixou de ser Idade Média para passar a ser chamada Idade Moderna? Não foi só as grandes navegações, mas segundo aqui na Idade Média, a Idade Medieval, a Idade Média, aqui tudo era explicado. Era a Igreja Católica que tinha um poder superior, tudo era explicado através, ou era castigo de Deus, ou era maldade do diabo. Se chovesse muito, ou Deus estava zangado, ou o diabo estava fazendo maldade, né? E tudo que os padres falavam tinha que ser obedecido. Mas já na Idade Moderna, começou a surgir os cientistas, começou a surgir as explicações científicas, começou, por exemplo, explicar que a chuva não era simplesmente Deus que jogava do céu, mas
era água que evaporava, subia, virava nuvem, nuvem virava gelo, esse gelo descia em forma de chuva. Então, começou a surgir as explicações, os médicos, as cirurgias, né? E essa idade moderna, ela teve início, como eu falei, em 1453 e 1492, termina, né? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi lá na França, né, quando o povo lutou por liberdade, igualdade, né, lutar para que o rei não fosse a sua autoridade maior, mas que o povo tivesse mais participação, né, da vida política dos países. E, como eu falei, né, a Revolução Francesa é o período, né, das navegações também, mas nós estamos hoje, né, na idade contemporânea. A idade contemporânea teve da Revolução Francesa, né, como eu acabei de falar, iniciada em 1789 até os dias de hoje. Então, até 2021, até não sei quando, nós estamos na idade contemporânea. Quando fala contemporaneidade, nós estamos falando das coisas, né, dos dias atuais, tá bom? Então, repetindo, pré-história, dividida em idade das pedras, idade dos metais, ano 1, né, da história, né, algo antes da história, né? Então, ano 1 foi marcado pelo nascimento de Cristo, mas ela deu origem com o surgimento da escrita. E nós já vivemos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e hoje vivemos a Idade Contemporânea. Então, esse desenho que a Prof fez aqui, tentando explicar melhor para vocês, é o que nós chamamos de divisão da história em períodos, né? Então, voltando aqui um pouquinho, a idade paleolítica é chamada idade da pedra lascada, porque ele usava as pedras, o osso, do jeito que encontrava na natureza para fazer suas armas. O neolítico, eles já usavam a pedra polida, já modelava, né? Então, obrigado, né? Espero que vocês tenham entendido.